Sabe, você já se sentiu absolutamente esgotado, mas não daquele jeito bom de quem trabalhou muito, e sim daquele cansaço que parece não ter fim, que transforma a tarefa mais simples em uma montanha intransponível. Aquele momento em que a culpa bate e você pensa, puxa, eu sou preguiçoso, eu não tenho foco, eu não sou bom o suficiente. É um ciclo cruel, né? Que transforma a exaustão em autocrítica destrutiva. Clara Ribeiro sentia isso todos os dias. Ela é uma designer talentosa, mas ultimamente o trabalho que ela amava se tornou uma fonte de angústia. O celular, esse pequeno e poderoso cubo luminoso, tornou-se tanto seu instrumento de trabalho quanto seu algoz silencioso. Cada notificação, cada alerta vibrando na mesa, cada atualização de rede social eram pequenas faíscas em um sistema nervoso que já estava, bem, em colapso. O prazo vital do novo projeto se aproximava, mas em vez de ação, havia apenas a névoa, a procrastinação e aquele medo paralisante. Se você já experimentou essa névoa mental, sabe exatamente o quanto ela sabota não apenas a sua carreira, mas a sua paz de espírito. Nós fomos condicionados a acreditar que a solução para a fadiga é sempre mais esforço, mais café, mais força de vontade. Mas e se o problema não for uma falha moral ou falta de disciplina, mas sim algo físico, algo que está literalmente acontecendo dentro da sua cabeça? Foi buscando uma resposta que fosse além do clichê "se esforce mais" que Clara encontrou um conceito radical, a validação científica da dor dela. Ela descobriu que o que parecia preguiça era, na verdade, um sintoma de sobrecarga cognitiva crônica. O cérebro dela estava, figurativamente, em chamas. O que Clara estava experimentando tem nome: neuroinflamação. É a resposta do nosso sistema nervoso ao estresse constante, ao excesso de informação e à falta de um descanso verdadeiro. O bombardeio digital ininterrupto, as longas horas de tela e a pressão de estar sempre ligado criam um estado de alerta permanente. Isso drena nossos recursos energéticos e compromete a capacidade das células cerebrais de se comunicarem de forma eficaz. O resultado, a nébula mental, a dificuldade de memória, a irritabilidade e, claro, aquela sensação paralisante de exaustão que a gente chama injustamente de preguiça. A boa notícia, e a parte que mudou o jogo para Clara, é que essa condição não é permanente. E a solução para restaurar a clareza mental pode ser surpreendentemente simples, ainda que exija uma coragem imensa. Inspirada por essa nova compreensão, Clara se lançou em um desafio radical, uma terapia de choque contra o caos digital, o detox mental de 24 horas. Este não é apenas um dia sem celular, é um isolamento estratégico projetado para recalibrar o sistema nervoso, cortar o fluxo de estímulos inflamatórios e dar ao cérebro o silêncio que ele implora. Parece impossível, um sacrifício impensável na nossa era de hiperconectividade? Talvez sim. Mas o que acontece com seu corpo e sua mente quando você decide intencionalmente dar a eles uma folga total? O que Clara descobriu do outro lado desse silêncio foi muito mais valioso do que qualquer produtividade forçada. A redescoberta da calma interior e a prova de que a nossa exaustão não é um defeito de caráter, mas um chamado urgente à mudança. Fique conosco. Você está prestes a descobrir como silenciar o caos interno e como uma simples pausa pode restaurar anos de energia mental perdida. Este é o ponto crucial. Entender que a preguiça que você sente é, na verdade, o grito de socorro do seu cérebro sobrecarregado. O excesso de informações, a luz azul constante e o multitarefas crônico não apenas diminuem a nossa produtividade, mas elevam os níveis de cortisol e promovem essa inflamação silenciosa, impactando tudo desde o nosso humor até a nossa capacidade de tomar decisões. Ignorar esse sinal é pavimentar o caminho para a exaustão crônica e, eventualmente, para problemas de saúde mais sérios. É vital reconhecer que a saúde cognitiva é o alicerce de todo o nosso bem-estar. E quando esse alicerce racha, todas as áreas da nossa vida sofrem as consequências, desde a qualidade do nosso sono até a paciência que temos com quem amamos. Esse é o preço que pagamos por viver sempre acelerados e conectados. Mas olha, tem um caminho de volta, e ele não exige um retiro de semanas ou medicamentos caros. O caminho para a clareza mental, como Clara descobriu, começa com passos deliberados e acessíveis, focados na restauração e na regulação. O detox mental de 24 horas que ela adotou se baseia em 3 pilares fundamentais:
o corte radical de estímulos digitais, a hidratação profunda e o movimento corporal consciente. Para você que se sente sobrecarregado, comece a pensar no seu cérebro não como uma máquina que precisa de mais combustível, café, mas como um jardim que precisa de poda e solo fértil, silêncio e nutrição. O simples ato de bloquear todas as telas por um período definido permite que o sistema nervoso saia daquele modo de luta ou fuga. A água e os chás de ervas atuam como limpadores internos, ajudando a desinflamar o corpo, enquanto uma simples caminhada em silêncio restaura a conexão entre mente e corpo, desfazendo os nós de tensão que se acumularam. Essas são ferramentas poderosas, sabe, ao seu alcance, esperando para serem usadas. A verdadeira mudança, no entanto, acontece primeiro na mente. Não se trata de perfeição, mas de consistência e, acima de tudo, de autocompaixão. É fácil cair na armadilha de pensar que, se você falhar em um dia de detox ou se pegar checando o celular só por um segundo, todo o esforço foi perdido. Não é verdade, não mesmo. O sucesso no gerenciamento da saúde mental não é linear. O maior obstáculo que Clara enfrentou não foi a abstinência do celular, mas o diálogo interno crítico que dizia: você deveria estar trabalhando. É essencial substituir essa voz por uma postura de bondade e reconhecimento. Você está se dando o descanso que merece e que seu cérebro necessita para funcionar melhor. Pequenos passos, mantidos consistentemente, superam grandes saltos isolados. Seja gentil consigo mesmo e reconheça que cada momento de silêncio é um ato de coragem e autocuidado profundo. A jornada de Clara culminou em uma manhã de clareza surpreendente. Após 24 horas de silêncio, de hidratação e de um sono verdadeiramente reparador, ela acordou sentindo-se leve e focada. A névoa tinha se dissipado. Essa é a recompensa de honrar a necessidade fisiológica de descanso do seu cérebro. Não espere a exaustão total, o ponto de ruptura, para começar a cuidar de si. O poder de restaurar sua clareza mental e sua energia não está em algo externo ou milagroso. Ele reside na sua decisão de priorizar o silêncio e a quietude. Seu cérebro é seu aliado mais valioso. Dê a ele a chance de se regenerar. A produtividade verdadeira nasce da saúde, não da pressão constante. Comece hoje mesmo a introduzir momentos de desintoxicação. Você é capaz de recuperar o controle sobre sua atenção e sua paz. Acredite nisso e dê o primeiro passo. Clara não apenas completou o desafio das 24 horas, ela desmantelou uma narrativa destrutiva que a fazia duvidar de si mesma. Ela percebeu que a névoa mental que a atormentava era, afinal, um pedido de socorro do seu sistema nervoso. A verdadeira preguiça, ela entendeu, era ignorar essa demanda biológica crucial. O detox não foi uma fuga da vida, mas sim um reencontro essencial, um reconhecimento de que corpo e mente são inseparáveis e que o cuidado com um reflete diretamente na performance do outro. Ela deixou de lutar contra o sintoma, a lentidão e a procrastinação, para tratar a causa real, a sobrecarga e a inflamação silenciosa. A lição crucial que emerge dessa jornada de silêncio não é fazer um detox de 24 horas uma vez por ano. A verdadeira transformação reside em incorporar esse silêncio restaurador ao cotidiano, tornando-o uma prática de sustentabilidade cognitiva. Trata-se de implementar o microdetox, de criar barreiras saudáveis contra a invasão digital. Clara agora não apenas consegue se concentrar em projetos, mas o faz com uma eficiência e uma alegria que há muito estavam perdidas. Ela aprendeu a praticar o modo avião estratégico, reservando janelas de tempo intocáveis para o foco profundo e para o descanso genuíno. Acima de tudo, ela aprendeu a ouvir o sussurro do cansaço antes que ele se transformasse em um brito de exaustão. A clareza mental que ela experimentou após o detox se tornou seu novo padrão de excelência, provando que o descanso é o verdadeiro catalisador da criatividade e não seu inimigo. Vivemos em uma cultura que, ironicamente, glorifica a exaustão. Somos recompensados por estarmos sempre ocupados, sempre disponíveis, sempre conectados. Mas é vital fazer a pergunta: ao estarmos sempre ligados, estamos realmente sendo mais eficazes ou apenas mais frenéticos? O verdadeiro domínio sobre nossa vida e nosso trabalho surge quando ousamos ir contra essa maré e reconhecemos a necessidade de desacelerar para então acelerar com propósito. A saúde do seu cérebro não é um luxo, é o seu maior capital,
o recurso mais limitado e o alicerce de todo o seu potencial. Proteger esse recurso, investindo em sono de qualidade e em momentos de quietude deliberada, é o ato mais inteligente e radical de produtividade que você pode cometer. Essa é uma mudança de paradigma. A força não está em resistir ao cansaço até o colapso, mas em honrar a necessidade de regeneração. Não se trata de ser perfeito, mas de ser persistente. Talvez a ideia de 24 horas de isolamento pareça assustadora neste momento. Não há problema. Comece pequeno. Comece com 1 hora de silêncio, deixando o celular em outro cômodo. Comece com 15 minutos de caminhada ao ar livre, sem fones de ouvido, apenas observando o mundo. O importante é iniciar essa prática de autocompaixão e vigilância cognitiva. Haverá dias em que a sobrecarga voltará, em que a névoa tentará se instalar novamente. A persistência não é sobre não cair, mas sobre se levantar rapidamente com mais consciência e mais gentileza consigo mesmo. O conhecimento foi plantado. A ciência validou sua experiência. Você não é preguiçoso. Você está sobrecarregado. Agora, o convite é para transformar essa validação em ação. Lembre-se da clareza que Clara alcançou. Essa mesma paz e foco estão disponíveis para você quando você decide desligar o barulho externo para reconectar-se com sua calma interna. Você já possui todas as ferramentas necessárias. O controle sobre sua atenção e sua paz não reside na próxima notificação, mas na sua decisão de priorizar o silêncio. A prática real se inicia agora. Abrace a quietude. Ela é o seu poder.